Olá, caminheiros, paz e bem, tudo bem com vocês? Nós estamos no nono encontro e a parábola do rico e do Lázaro. É o texto lá de Lucas, capítulo 16. É sempre importante a gente perceber que o Evangelho de Lucas, o autor de Lucas, é aquele que tem um maior apelo social. O autor de Lucas provavelmente é alguém da elite, alguém que tem dinheiro, mas que toma partido de forma absoluta, como nenhum outro evangelho, pelos pobres da sua comunidade. O apelo, o rosto de Jesus revelado por Lucas é um Jesus que exige a misericórdia completa para aqueles que não têm nada, para aqueles que só têm a esperança da salvação vinda por parte de Deus. Tendo isso em mente, toda vez que a gente abrir uma parábola de Lucas, a gente vai perceber a misericórdia de Deus que é infinita, né, dentro da perspectiva de Lucas, principalmente para aqueles que não dirigida para aqueles que não têm nada, para os miseráveis do seu tempo, né? Então, provavelmente a comunidade de Lucas também era composta por pessoas que tinham dinheiro e que eventualmente estavam esquecendo dessa ação misericordiosa. Daí talvez a insistência de Lucas, né, para reforçar, né, em suas memórias, em seus corações, que Jesus, quando atuou de forma, né, na vivência dele com seus discípulos no seu ministério, ele atuou no sentido de diminuir o sofrimento daqueles que ele encontrou. Tendo tudo isso em mente, esse contexto da obra de Lucas, nós podemos nos aproximar com maior clareza do nosso texto de hoje. Assim nós acompanhamos, lembrando sempre que as parábolas têm normalmente duas atitudes, dois personagens principais que nos convidam a pensar e escolher um dos lados, né? Então nós temos aí o personagem principal apresentado. O primeiro personagem, que é um homem rico, que se veste de púrpura e linho fino, e todo dia fazia esplêndidos banquetes. Possivelmente tem um exagero aí, que é típico das parábolas, né? Mesmo uma pessoa muito rica normalmente não faz todo dia esplêndidos banquetes, né? Mas o rico do nosso texto, sim, para contrastar bem com a imagem que ele vai apresentar na sequência. Um mendigo chamado Lázaro, e a palavra Lázaro, quando a gente traduz o significado, é só em Deus eu tenho socorro, é algo nesse aspecto. É importante a gente demarcar, para não haver confusão, que este Lázaro que nós trabalhamos aqui no capítulo 9 não é o mesmo personagem do irmão de Maria e Marta que nós vamos trabalhar no último texto da nossa cartilha, né? Esse personagem da parábola é um personagem fictício, né? Não é exatamente que ele existiu. Ele está presente só como personagem literário, só da parábola, né? Pois bem, dito isso, nós temos o Lázaro, que jazia no portão deste rico, que não tem nome. Interessante, né? O Lázaro tem nome, mas o rico não tem nome. Normalmente, quando um personagem aparece sem nome na tradição bíblica, é porque ele representa a sua classe, né? Ele quer representar mais um grupo. É uma crítica dirigida àquele grupo e não àquela pessoa em específico, né? Pois bem, ele desejava comer os restos que caíam da mesa do rico, mas nem isso era dado, né? E o que lhe restava eram os cães, os cachorros virem lamber a ferida dele, né? Apesar de que a gente tem que lembrar bem aqui que na antiguidade os cachorros eram impuros, né? Os animais assim, não tinha essa ideia do pet que nós temos hoje, né? Não, o cachorro é um animal impuro. Pois bem, aí diz o texto, a parábola:
Ora, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Parece que é como quem diz assim, acaba a história, né, do rico. Aqui vem no versículo 23, uma chave de leitura, uma questão que causa muito problema na interpretação, né? Porque o termo que aparece no texto original é o Hades, Hades, que não é propriamente o inferno, tal qual os cristãos imaginam hoje, né? E a nossa imagem de inferno é muito inspirada, é mais na arte, né, da antiguidade do que nos próprios textos bíblicos, né? Principalmente quando a gente pensa na arte de Dante Alighieri, né? Mas, então, só para a gente ter claro aqui que no texto original não é inferno a palavra que aparece, é Hades. E o Hades, embora as pessoas às vezes usem como sinônimo, não tem esse cunho de inferno no sentido de ser um local de condenação eterna. O Hades, na tradição antiga, que remonta à ideia de Sheol do hebraico, né? Hades seria a palavra traduzida de Sheol, né? E o Sheol é o local dos mortos, ou o Hades é o local dos mortos. Quer dizer, é o local para onde vai todos os mortos, não os que foram bons ou os que foram maus, né? Não é nada disso. E tanto assim a gente pode perceber que, embora haja um abismo entre os dois, eles estão, né, dentro do contexto da parábola, né? Eles estão no mesmo local. Tanto Abraão com o Lázaro, quanto o rico, né, que não tem nome, que é anônimo aí. Bem, e lá, né, nesse local de morte, para onde vai todos os mortos, né, que parte da crença dos judeus era isso, né, que quando a gente morria, parte dos judeus acreditavam que a gente ia para esse Sheol, para esse Hades, todo mundo, né, e lá ia continuar a vida, né, como acontece aqui, né. Se eu fui abençoado aqui na terra, né, por um bom judeu, a riqueza na época de Jesus era bênção. A riqueza, terra e filhos era sinônimo de bênção. E por outra sorte, se eu era pobre, eu era doente, eu já era amaldiçoado, né? Então, pela lógica religiosa da época, quem devia estar com Abraão era o rico. E quem devia estar longe da presença de Abraão era o Lázaro. Mas Jesus está invertendo essa lógica, né? Está invertendo essa pirâmide, dizendo, né, que não, quem vai para o lado de Abraão é o Lázaro. E o rico vai passar agora um momento de dificuldade, né? Mas mesmo nesse momento de dificuldade, o rico quer mandar no Lázaro ainda, né? Ele quer replicar o que ele vivia aqui. Pede para que o Lázaro, como se Lázaro fosse empregado dele ainda, né? Pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua, né? Porque estou aqui atormentado. E o Abraão respondeu, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, enquanto Lázaro só recebeu males. Agora ele é consolado enquanto tu és atormentado. Isso aqui a gente lê hoje de uma forma muito natural, mas na época de Jesus é uma virada teológica enorme. Porque, de novo, vamos repetir, para a religião oficial, o rico era rico porque era abençoado, o pobre era pobre porque era maldito, porque tinha cometido algum pecado. E se fosse doente, pior ainda. Aí era um super pecador, né? Então, percebe o que Jesus está fazendo? Ele está invertendo a pirâmide, dizendo que não, Deus, Javé Deus, é o Deus dos miseráveis, daqueles que não têm nada, né? E aí continua o texto dizendo, né? E mesmo assim há entre nós e vós um grande abismo. Esse abismo, se a gente for refletir bem no nosso texto, não é que foi criado no mundo dos mortos, né? Lembra que eu falei para vocês que o mundo dos mortos, na tradição antiga judaica, é uma continuação do mundo dos vivos? Pois bem,
O que está por trás aqui dizendo é o seguinte: o abismo que você criou durante a sua vida, se banqueteando todos os dias enquanto Lázaro não tinha o que comer, esse abismo que você criou, ele persiste aqui. Percebe? Né? Só deixar entre parênteses um fato. Guilherme, essa é a crença de todos os judeus? Não, porque não existe uma crença do pós-vida só do judaísmo, existem várias. São várias as tendências dentro do judaísmo, né, que cada um acredita de um jeito. Né? O judaísmo ele é plural, né, no tempo de Jesus. Né? Depois ele vai passar de novo por um processo, né, de institucionalização, mas ainda assim, até hoje, ele tem várias interpretações possíveis. Se a gente pensar bem, o judaísmo não é uma religião como o cristianismo, que tem uma autoridade que é o garantidor da sua doutrina. Né? O judaísmo, então, é bem esparso. Então, parte do judaísmo acreditava, assim, que quando a gente morria, a gente morria aqui neste plano, a gente continuava em outro plano, no Sheol, no Hades, vivendo como se estivesse aqui. Né? O mundo dos mortos era uma continuação do mundo dos vivos. Pois bem, feito esse passeio, é importante pensar nisto. Né? O abismo foi criado durante a vivência aqui na Terra, né? Quando o rico se fechou à partilha, quando o rico não viu aquele que estava necessitado ali perto da sua mesa. E aí o rico continua. Então, pai Abraão, peço que envie o Lázaro, de novo o Lázaro, o mensageiro dele, né? Lá para a casa dos meus irmãos. E o Abraão vai responder que eles têm Moisés e os profetas, né? Quer dizer, tem a lei e os profetas, mostrando dentro dessa perspectiva que viver segundo a ótica da lei e dos profetas já bastava para evitar uma condenação, né? E que Jesus veio dar pleno sentido à vivência da lei e dos profetas na sua origem, né? Depois foi sendo corrompida pelas autoridades do templo, né? Bem, e o rico insiste dizendo que não, que é preciso que um dos mortos vá para que eles acreditem. E o Abraão vai dizer que se eles não acreditam nem na lei, nem nos profetas, tampouco vão acreditar, mesmo que um ressuscite dos mortos, né? Esse final da comunidade de Lucas já é um sinal dos seus ouvintes da época, né, de que muitos também não vão acreditar quando falarem da ressurreição de Jesus, né? Então, já é um sinal que aponta para a própria rejeição que os seguidores de Jesus, né, vão sofrer quando proclamarem que ele ressuscitou dos mortos. Sendo assim, o nosso convite dessa parábola, que no nosso imaginário tem cores tão fortes, né, é um convite ao abrir-se para a partilha. Essa é a exigência feita pelo Evangelho de Lucas àqueles que possuem os bens, colocá-los a serviço, à disposição para a construção de um reino mais justo e fraterno. Né? E que Deus, assim como está do lado de Lázaro, está do lado dos pequenos, daqueles miseráveis, daqueles que não têm nada. Porque eles são mais justos, mais santos, são sem pecados? Não. Está do lado deles simplesmente porque eles são os que mais necessitam da sua misericórdia. Esse é um convite para as nossas comunidades também, tomar o lado tanto da partilha quanto da acolhida dos miseráveis. Um forte abraço, fiquem com Deus, paz e bem.